Ouça agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá, ouvintes, está no ar mais um podcast da Rádio ADM, a sua frequência azul do rádio. Hoje na apresentação minha, Janaína Oliveira, juntamente com Elisa Ventura e Leon Santos. A gente retoma a nossa conversa sobre a campanha Gestão de Condomínios Eficiente com empresa registrada em CRA. E mais uma vez conosco o diretor da Câmara de Fiscalização e Registro do Conselho Federal de Administração, Carlos Alberto Ferreira. Sejam todos bem-vindos e eu já passo para a Elisa, que, por sinal, conhece bem essa campanha. Elisa. Então vamos dar as boas-vindas a ele que acabou de chegar aqui nos nossos estúdios. Esse é o nosso diretor de Fiscalização e Registro. Seja bem-vindo, Carlão. Bom dia a todos, bom dia, Elisa, bom dia, equipe. E a gente vai falar então hoje da campanha, de conscientização aí da população com relação à administração condominial. A gente fez um programa já na semana passada, a Janaína inclusive participou conosco. Isso, lançamos a campanha, né, Elisa? Lançamos a campanha, a gente teve aqui uma administradora também junto conosco, a Elis. E eu gostaria de saber, passado aí essa semana, são 2 semanas, de campanha, vai até a semana que vem. Qual é a avaliação de vocês? Bom, primeiro, sucesso total da campanha. 2 semanas, desde 2 semanas atrás, eu estive aqui conversando com vocês e a gente fez um lançamento de vários, vamos chamar de KINAIs, as empresas, pessoas jurídicas que trabalham com gestão condominial no país inteiro. A gente orientou toda a área de fiscalização, um trabalho de abordagem, de aproximação, explicitando e explicando também a importância do registro da empresa para a sociedade e para a própria empresa, que vai ter o seu responsável técnico que vai dar o serviço, prestar um serviço de boa qualidade aos seus contratantes. E aí eu posso dizer o seguinte, nessas 2 semanas de trabalho, a gente tem 1.673 processos abertos já de fiscalização. Uau! Ou seja, isso é muito importante. 1.600? No Brasil inteiro, 1.673 processos abertos de fiscalização. Ou seja, estimando as empresas a comparecerem, apresentarem a documentação, que estão em processo de contratação de responsáveis técnicos, pedindo orientação pra gente. A gente durante o programa pode falar mais coisas. Eu tenho já observações, a grande repercussão na mídia, todo mundo postando no Brasil inteiro, os regionais, no Facebook, no Instagram, fazendo essa mensagem chegar. Eu tive a possibilidade de entrar no elevador de um condomínio aqui em Brasília, assistir a nossa peça publicitária de 15 segundos, convidando aos condôminos, que foi o que a gente pediu, a sociedade também participasse, não apenas a fiscalização e o sistema, mas aqueles que moram em condomínio têm por dever, por obrigação e até por uma questão de preservar o seu patrimônio, procurar o seu síndico, procurar o site do Conselho Regional de Administração, procurar o site do CFA para saber se a empresa que presta serviço tem registro. É uma empresa legal, porque se a empresa não tiver registro, ela é clandestina. A gente tem aí um parâmetro do início da campanha para cá? Vocês já tiveram um aumento nesses pedidos? Alguém entrou em contato com vocês? Tiveram algum feedback direto? Com certeza. Várias empresas, quando recebem aquela intimação, aquele primeiro documento de um órgão público, nós somos uma autarquia pública federal, às vezes causa uma certa apreensão. O que está acontecendo? Vou ser multado? Não, a gente aborda a empresa, procura as empresas e fala da importância do registro. A gente descobre, por incrível que pareça, e tem empresas que estão no mercado já há alguns anos e não sabiam da obrigatoriedade, do desconhecimento da lei, que é uma característica do brasileiro de uma maneira geral. Quer dizer, as pessoas não se interessam muito, não são participativas. Eu dei um exemplo no último programa de que marca uma reunião de condomínio, 10%, 15% dos condôminos descem para participar da reunião. Quer dizer, ninguém está muito interessado nas coisas acontecerem. E aí desconhece, às vezes, a legislação. E não há uma resistência. Alguns resistem, mas a grande maioria se conscientiza de que existe um órgão regulador daquela atividade. E é importante que haja um órgão regulador da atividade para evitar exatamente os clandestinos, a informalidade, os problemas que acontecem com os condôminos. Demos aqui no programa passado inúmeros exemplos de dinheiro que some, não se paga os impostos dos seus empregados, isso depois vai virar taxa extra no bolso do condômino. E aí eles entendem que esse controle é para afastar exatamente essas má empresas do mercado, de leigos, de pessoas que não são sérias do mercado. Então, eles, de uma maneira geral, se sensibilizam e têm nos procurado para fazer o registro. Muitas vezes, nós do Conselho Federal e também o pessoal do Conselho Regional é muito cobrado pela questão do que está sendo feito em termos de fiscalização. Então, para você que está chegando agora, esse é o nosso diretor de fiscalização e registro aqui do CFA e está trazendo as novidades, enfim, o que tem sido feito em prol da fiscalização do registro, ou seja, de pessoas e empresas que deveriam ter o registro e não tem e de repente está competindo com você que é registrado. Então foi bom ressaltar isso. Eu queria que o Carlão
falasse um pouco sobre, de maneira geral, o que tem sido feito no sentido coisas mais recentes ou casos mais recentes, para o pessoal ter uma ideia do que o CEF está fazendo. Embora esteja falando de gestão condominial, acho que é importante abrir um espaço para a questão da fiscalização agora de uma maneira mais abrangente, mais complexa, porque assim, desde que eu assumi essa diretoria, o foco agora é como que a gente consegue potencializar essa questão da fiscalização sem esquecer o lado orientativo, que nós, como autarquias públicas, como órgão público, também temos o dever de trabalhar essa questão da orientação. É importante que a gente faça isso. Então, por exemplo, nós temos uma reunião plenária acontecendo na próxima semana agora, e nessa reunião plenária, um dos assuntos que será discutido é exatamente a realização do primeiro encontro do ano de 2020 da fiscalização. A gente está mudando um pouco o modelo para discutir de uma forma mais complexa. Ora se discutir o assunto da fiscalização com os diretores de fiscalização dos 27 estados da federação, ora se discute fiscalização num determinado momento ou numa assembleia de presidentes com os presidentes, ora faz uma reunião com os fiscais. E aí começa a confusão. O fiscal não me passou o que foi dito na reunião, ou o diretor de fiscalização não repassou para os fiscais aquilo que foi discutido na assembleia de presidentes. Então o próximo evento, que já vai ser no começo do ano, para a gente planejar as ações de fiscalização, o foco será reunirmos toda a cadeia da fiscalização. Então, ou seja, estarão presentes o Conselho Federal como órgão normatizador, nós, os conselheiros federais, todos os presidentes, todos os diretores de fiscalização dos 27 estados e toda a equipe de fiscalização. Será um grande encontro para efetivamente debater a questão da fiscalização, sempre com foco naquela demanda do profissional. O profissional que é o conselho presente lá dentro da instituição. Por que estão ocupando cargos que não são de administradores, que não são ocupados por administradores? Então a gente vai começar a atuar. E principalmente usando a questão da tecnologia. Eu acho que essa é a grande novidade. A gente já tinha usado a tecnologia, vimos aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, e vamos otimizar a utilização de tecnologia, de sistemas de Big Data, de utilização de dados para potencializar. Fiscal, o recurso humano hoje está cada vez mais caro, cada vez mais difícil de recrutar, então a gente tem que investir. Não dá para ter um batalhão de fiscais. A gente precisa investir em tecnologia para tornar a fiscalização mais efetiva. E Jana, já tem aí retorno da campanha, né? Parece que o Carlão trouxe um caso pra gente. Sim, parece que tem aí uma empresa, né, de gestão condominial profissional com registro, inclusive no CRA, que ganhou um prêmio. É isso mesmo? É isso mesmo. Uma empresa lá de Rondônia, o CRA Rondônia, que fez um trabalho brilhante agora durante essas 2 semanas da fiscalização de gestão condominial, nos trouxe aqui fazendo fiscalização nos shoppings de Porto Velho e relatando a existência de uma empresa, pessoa jurídica registrada no Conselho já há algum tempo, que é um referencial no Brasil inteiro para a gestão condominial e que está sendo agraciada agora com um prêmio de empresa destaque do ano do governo do estado de Rondônia. Isso são exemplos de que quem leva o trabalho a sério terá seu trabalho necessariamente reconhecido. Carlão, acho bom a gente falar para as pessoas por que a gente decidiu iniciar essa campanha, né? Qual foi a necessidade que vocês sentiram? Bom, a gente tem muitos campos de atuação. Quando eu digo sempre, a administração é uma ciência muito aberta, muito ampla e que atua em vários campos da ciência, da gestão humana e das organizações. E aí você pega o administrador, quando vai na faculdade, ele estuda sociologia, psicologia, economia, contabilidade, e ele consegue atuar nas mais diferentes áreas das organizações. E aí a gente precisa ter foco. A fiscalização, por mais abrangente que seja a atuação do profissional de administração, a gente, de novo, foco. Sem foco é difícil conseguir. E a gente também tem embates com a justiça dos campos da administração. Outras profissões também acabam entendendo que tem participação ou que não é privativo, e a gente tem áreas de sombreamento que estamos discutindo com os outros conselhos federais. E a gente precisa eleger alguns temas. E a gestão condominial, que já foi objeto de discussão jurídica, judicial, a gente tem tido ganhos sucessivos e nas mais altas instâncias do país. Então isso dá uma certa tranquilidade para o fiscal que vai atuar, para ter a segurança, a certeza de que aquela autuação que ele está fazendo e aquela obrigatoriedade do registro que ele exige dessa pessoa jurídica será levada a termo. Porque tem empresa, naturalmente, que não concorda com a nossa atuação e ela não quer se registrar. Ela não consegue perceber a importância de ter o registro e ter essa fiscalização, que isso é em benefício dela própria que atua no mercado. E ele não quer o registro, ele resiste. Ao se resistir, alguns chegam à via judicial. Acontece que na via judicial eles não vão se criar. Aqueles que insistirem em não se registrar ou não cumprir com obrigação legal sofrerão as consequências da lei. Esse é o nosso papel também. Um exemplo disso foi na Paraíba recentemente. Uma empresa de gestão condominial entrou contra o CRA e acabou perdendo. A justiça entendeu que realmente ela precisa do registro. Nas mais altas cortes ela perdeu isso. Eu acho que é importante resgatar, a Elisa estava falando agora há pouco aqui em off com a gente, a questão da entrevista da Roseli em São Paulo, a Roseli Schwartzman, que é um referencial no Brasil inteiro na questão de gestão condominial, com livros publicados, com matérias, com textos. Participava do quadro do Fantástico, né? Chame o Síndico. Isso, exatamente. Então, uma pessoa que é uma referência veio dar a contribuição dela aqui nessa segunda-feira, trazendo a importância da campanha, trazendo a importância do registro da gestão condominial, da atuação do papel do administrador. E eu queria aqui deixar meu abraço e a minha
minha satisfação de ter contado com a contribuição da Roseli nessa campanha que está acontecendo agora e que é uma campanha exitosa e de sucesso no Brasil inteiro. Ouça, porque está bastante interessante. O que você achou, Jana? Você que acompanhou aí a entrevista. Eu achei bem interessante. Inclusive, ela parabenizou a campanha, né? E falou uma coisa interessante também, que o CRA tem que fiscalizar, fiscaliza bem, muito bem, mas os moradores também têm que ajudar nessa fiscalização, levando, por exemplo, uma denúncia ao CRA de que aquela pessoa que administra o condomínio dela não tem um registro, por exemplo, aquela empresa, né? Eu achei isso bem interessante. É necessário, então, realmente a conscientização dos moradores também. Não é só o fiscal que tem que exercer o papel de fiscalização, o cidadão tem que fiscalizar. Não só porque a lei assim o exige, mas muito mais porque é o patrimônio dele que está em jogo. Então, essa história de trazer o morador é muito importante. E a Roseli também levantou um outro aspecto importante, que é a questão da formação. Existem cursos no país de capacitação, de preparação de síndicos, de preparação de profissionais que vão atuar na gestão condominial, e aí a gente precisa investir mais fortemente nisso. Porque o segredo de tudo é a profissionalização, e a profissionalização, entre outras coisas, se dá através de adquirir novos conhecimentos. Não dá para fazer só no amadorismo, no achismo, porque não vai vingar. Empresas como a de Rondônia, que ganham um prêmio de destaque do ano, é porque investiram fortemente na profissionalização dos seus colaboradores. Inclusive, vale a pena a gente lembrar aqui que a Roseli Schwartz, ela é coordenadora do Grupo de Excelência em Administração Condominial, o GEAC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, se você é profissional do Estado de São Paulo e tem interesse nessa área, entre lá, ocondomínio.com.br, ou entre em contato com ela, Roseli com Y, @ocondomínio.com.br. E hoje recebendo aqui um convidado especial, Carlos Alberto Ferreira Júnior, diretor de Fiscalização e Registro do CFA. É isso aí. O nosso tema de hoje, administração condominial. Carlão, você trouxe uns números aí, parece que tem uns estados sobressaindo em relação a outros, né? Com certeza, tem estados aqui, eu vou fazer uma provocação, já que nós estamos, os nossos 27 estados da federação estão vindo, tem estados que se destacam mais no número de processos abertos, outros estão um pouco mais lentos. Eu retorno e faço a mesma convocação que fiz há 2 semanas atrás aqui, em que todos têm que estar engajados no sistema CFA, presidentes, diretores de fiscalização e fiscais contratados têm que estar atuando muito forte nessa questão. E o mais importante, a campanha não acaba agora não, são 2 semanas, daqui a pouco a gente vai estar bolando outro tema, vamos ver factoring, terceirização de mão de obra, consultoria empresarial, será objeto de uma próxima campanha, mas essa campanha tem que ser perpetuada, porque esses processos que são abertos, eu disse que foram abertos 1.673 processos no país inteiro, eles têm uma tramitação, agora vem defesa, apresenta documento, intima, aí vai ao auto de infração, recorre, então isso tem uma certa tramitação e leva algum tempo. Então a campanha pode ter acabado em 2 semanas, mas a atividade de fiscalização e gestão condominial prossegue em cima desses processos que foram abertos agora nesse período. Para a pessoa que quiser saber um pouco mais sobre essa questão da campanha de gestão condominial, onde ela pode procurar informações? Os próprios conselhos regionais nos estados e na página do Conselho Federal de Administração, em que a campanha está fortemente colocada. E também dentro do site do CFA, procure a nossa área de fiscalização, fiscalização@cfa.org.br. Pode mandar e-mail para a gente, pode procurar. As redes sociais também são canais importantes. Sim, né, com certeza. Eu tenho números aqui, para quem está assistindo, do Brasil inteiro, de como foi replicado isso. Como eu disse, nós pagamos para participar daquelas televisões que ficam dentro dos elevadores e de estabelecimentos condominiais, sejam eles residenciais ou empresariais, durante 2 semanas, e eu tive a oportunidade de assistir ontem. Eu entrei no prédio comercial aqui no setor comercial sul, parecia um maluco. Eu entrei no elevador e subi 2 vezes e desci dentro do elevador, a porta abriu, o pessoal olhava, ele não vai sair do elevador. Eu fiquei no elevador para checar se realmente estava passando a nossa peça publicitária. E eu assisti ao vivo lá dentro do elevador a nossa peça publicitária. Fora isso, todo esse material foi disponibilizado aos diversos regionais para que fizessem replicado. Então está aqui Acre, Alagoas, todo mundo replicou em Facebook, Instagram, foram disparados e-mails para os profissionais, colocado nas mídias locais, nos jornais locais, a campanha de gestão condominial. Assim, um grande esforço concentrado para atuar num campo, um segmento que é muito importante e que é privativo dos administradores, que é a gestão condominial. E Carlão, muito obrigada, volte sempre. A Rádio ADM está de portas abertas para você. Estou à disposição, agradeço a toda a audiência, a todos vocês aqui dessa equipe e dizer para a Nação Administração que nós estamos juntos. Participe, fiscalize, denuncie e colabore com a nossa atividade do sistema CFA-CRA. Juntos seremos mais fortes. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.